Está enquadrando o perispírito já? Já tá vendo? Olha, cuidado que você vai tirar aí. Boa noite a todos. Boa noite. Que na noite de hoje nós possamos estar aqui compartilhando por alguns minutos de algumas questões que, aos meus olhos, eu já não enxergo direito, são muito importantes. Eu estou aqui para falar com vocês sobre o suicídio inconsciente de André Luiz. E, mais uma vez, isso daqui se encontra nessa obra. Quem daqui já leu O Nosso Lar? Um índice razoável que pode ser melhorado para excelente. Aí vocês podem falar assim, por que tudo isso é importante? O enfermeiro Lísias, que é um enfermeiro do Nosso Lar, ele afirma que ele toma conta, que ele cuida de 80 pacientes e ele faz então acompanhamento desses 80 pacientes. E ele fala que desses 80 pacientes, 57, então portanto, mais de 70% se encontra na mesma situação que o André Luiz. É uma quantidade razoável que de cada 10 seres que entram lá no Nosso Lar, então 7 se encontram em condições parecidas com a do André Luiz, significando que então nós estamos abastecendo o mundo espiritual de seres e criaturas muito adoecidos. E muitas vezes a gente fala assim, mas tem coisa que eu quero resolver lá. Não funciona desse jeito. Porque é aqui na encarnação que você se qualifica para ir para situações melhores. Por exemplo, assim, vocês falam assim, eu conheci o Roberto. E aí que você conheceu o Roberto? Ajudou alguma coisa? Você evoluiu? Não. Então não adiantou conhecer o Roberto. É preciso um pouco mais. Esse um pouco mais, somente o conhecimento pode nos proporcionar. E nós estamos aqui, então, eu agora estou aprendendo, depois de muitos anos de ignorância, de que todos nós somos espíritos imortais. E quando a gente vira essa chavinha, tudo fica muito diferente. Quando a gente acha que, morreu, acabou, no plano espiritual vão resolver as minhas questões, isso representa uma visão parcial e restrita. Se a gente ampliar a nós como seres imortais, então nós vamos dar um grande valor para a oportunidade, para a experiência que a gente está tendo. E por que o plano espiritual escolheu André Luiz para trazer a experiência dele? Por um motivo muito simples. André Luiz não era espírita, um católico comum. Então, por ele não ser espírita, ele não vai expor aquilo que o espiritismo fala para nós. Ele expõe aquilo que o ser... É mostrado então que a maior parte das pessoas que desencarnam passam por situações parecidas com a do André Luiz, independente da religião, porque isso daí não é questão de religião, é questão do ser imortal. Ele compartilha conosco uma pequena, parte da experiência que ele viveu. E ele fala uma coisa importante, né? Ele falou que ele não adestrou os órgãos físicos para a vida espiritual. O que é adestrar? Adestrar é um processo
em que você pega um animal e adestra ele para ele desenvolver algumas habilidades, aceitar alguns comandos. Então, ele fala que nós, como não vivemos de maneira saudável, então nós também desenvolvemos hábitos e comportamentos que também não são saudáveis no plano espiritual. A gente fala assim, mas quando a gente morre, quando a gente desencarna, a gente não muda? Olha, a experiência fala que não. 100 em cada espírito, 100 em 100 espíritos desencarnados, continua do mesmo jeito. Não muda, porque como é que você vai mudar se você não construiu a mudança? Não é uma coisa que acontece assim, é uma construção pessoal que acontece. Então, André Luiz, ele passou quase 9 anos numa região chamada Umbral. Umbral é passagem, um lugar de passagem. Então ele ficou lá 9 anos. E por que será que ele não saiu de lá? Olha, 9 anos ali é um tempo razoável. Por que será que ele ficou lá todo esse tempo? Porque ele era suicida, não era? Hã? Ele foi considerado suicida, não foi? Também foi considerado suicida. Mas não era só isso que agravou a situação dele. Ele não tinha nem consciência, talvez, de onde estava. Olha só como é que é a situação. Ele não tinha consciência do erro, né? Talvez. O Clarencio estava acompanhando ele desde quando ele desencarnou. Durante esses 9 anos, então, o Clarencio ia lá, visitava ele. Então, ele não ficou abandonado. A mãe dele, um espírito de uma esfera mais elevada, pedia para Clarencio estar acompanhando. Então, ele não ficou abandonado. Agora, o grande problema é o espírito acordar. Então, vamos dizer assim, o Osni ali desencarna. Então, o Osni continua dormindo. Ah, está gostoso aqui. Então, quem que vai acordar o Osni? Ninguém. Ele vai ser cuidado, ele vai ser acolhido, mas ele é que vai precisar sair desse estado. E assim com todos nós. Não é o plano espiritual que vai fazer as coisas para nós. Nós é que vamos ter que fazer a nossa parte. E como a sua pessoa falou, André Luiz é considerado suicida. Mas que tipo de suicida que ele é? Tem o suicida direto, que é aquele que aniquila a sua vida, e tem o suicida indireto. Esse é o mais complicado do que o outro. Já pensou uma coisa dessa? Aí fala, mas por que o suicida indireto? Porque ele se suicida a encarnação toda. Se ele fuma há muitos anos. Então, é uma morte programada, digamos assim. Se ele consome álcool, também ele faz porque quer, não é obrigatório. Então, vocês vejam como as coisas, quando a gente começa a ter um entendimento maior, a gente vê as coisas de uma outra visão. E quando, então, o doutor Henrique de Luna, que é um médico lá do nosso lar, juntamente com o Clarencio. Clarencio é um dos ministros do nosso lar. Olha que legal, lá também tem ministro. Lá tem 72 ministros. E tem ministras também, tá? É democrático. Então, quando o doutor Henrique de Luna, um médico muito atencioso, muito bacana, ele fala assim, que pena que você veio aqui pelo suicídio. André Luiz, ele ficou revoltado com o médico.
Aqui ninguém nunca ficou revoltado, né? Não sabe como é que é isso, né? Os espíritos mesmo. Então ele ficou revoltado e aí ele lembrou o tempo que ele estava lá no Brau, que o pessoal falava para ele, suicida, suicida. E ele não entendia direito o que estava acontecendo. Aí ele falou para o médico, doutor, eu passei mais de 40 dias na clínica, porque ele teve uma oclusão intestinal. Ele passou por cirurgias, medicamentos, injeções. Então ele falou, eu lutei pela vida. Aí surge um fator complicador para nós, que estamos aqui encarnados. Complicador ou ajudador. Aí nós começamos a entender esse abençoado desse mecanismo espiritual. Porque às vezes a gente fala assim, mas eu estou indo no centro espírita. Ajuda, mas não resolve. Porque o que resolve realmente é a gente abraçar a solução. Então, o doutor, ele fala assim, ele falou, não, deve haver um engano aí, porque eu não morri, eu não quis morrer, ele não queria desencarnar. E aí, então, o doutor fala assim, imaginemos que ele devia estar com uma ferida enorme na região intestinal. Porque lá também, no plano espiritual, também faz cirurgia, viu, gente? Tem até uma companheira no plano espiritual, a Domingas, né? Que ela falava que pesava algumas arrobas. Ela devia pesar mais de 6 arrobas, que é mais de 90 quilos, eu acredito que um pouquinho. Então, ela falou que chegou no plano espiritual, ela teve que fazer cirurgia bariátrica, teve que fazer cirurgia para remoção de pele, porque a cirurgia bariátrica é uma flacidez, então ela fez, e ela também começou a passar por reeducação mental. Então vejamos bem como as coisas não são simples assim. Por exemplo, uma pessoa, né, que tem algumas características aqui, ela não vai chegar, se ela está com perfil de roupa de 50, ela não vai chegar lá nos 34. Não tem milagre que aconteça isso. Ela vai ter que se adequar para poder chegar numa condição legal e bacana. Isso tudo muda, porque às vezes a gente pensa que o mundo espiritual é mágico. Então agora que eu estou desencarnado, agora só é colher. Colher o quê? Colher o que não fez, não funciona. Então vejamos só o que o doutor Alberto de Luna fala. Ele fala assim, a oclusão derivava de elementos cancerosos. Então ele desenvolveu um câncer intestinal. Elas, por sua vez, olha só, resultado de algumas leviandades no campo sexual. Porque o André Luiz também tinha sífilis. E sífilis você só pega no contato sexual. Então, ele era uma pessoa que tinha o hábito de se relacionar com diversas pessoas, além da esposa. Continuando aqui. E ele fala assim, agora é que vem a parte que é mais fácil para nós. Ele fala assim, talvez a doença não assumisse aspectos tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Como é que nós estamos com a nossa vida mental? Como é que está aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente absorve de fora? Porque significa que a nossa vida mental é uma questão da mais alta importância. Nós somos pessoas de convivência gostosa, agradável? Nós somos bem-humorados? Ou nós reagimos de maneira
mal-humorada, de maneira revoltada, rebelde. Esses traços são traços do espírito e não da matéria. A matéria só cumpre a ordem do espírito. Ela é muito obediente. O que o espírito faz, quer, ela realiza. Então vejamos bem que André Luiz tinha uma grande dificuldade de convivência saudável e salutar. Ele era uma pessoa de maus bofes. E a gente fala assim, como é que fica esse processo? Às vezes, a gente é uma pessoa que é muito legal no centro espírita. Todo mundo gosta da gente, mas quem convive conosco come um saco de sal. E esse saco de sal é que é mais importante do que talvez ser trabalhador de casa espírita, porque essa é a nossa peculiaridade, o nosso jeito de ser. E esse jeito de ser, então, ele não se transforma miraculosamente. Não tem nenhuma química, ou biologia, ou espírito que possa falar, você está livre disso. Então, observemos bem que a gente quer, às vezes, a cura do corpo, mas a gente não tem muita vontade de curar a alma. E é a alma que está doente, o corpo só reflete a doença da alma, nada mais que isso. E a gente, o quê? A gente, vamos dizer assim, as pessoas procuram aqui a reunião de cura, o que é excelente, mas dificilmente alguém fala, eu quero curar minha alma. Eu quero melhorar espiritualmente. Eu quero entender. Não. A gente só quer alívio de sintoma ou então alguma coisa que possa nos beneficiar mais. Mas a gente não quer compromisso com a evolução. Isso então revela o quê? Revela que a gente quer ter os benefícios da melhora, mas a gente não deseja ter o trabalho da evolução. Resultado, fica tudo incompleto. Se nós, então aqui, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Que vocês estão tão quietos que eu estou preocupado aqui. Está todo mundo gostando. Aqui tá bom. Está todo mundo prestando atenção na... Tá ótimo. Então tá. Quem consente toma injeção, aceita que dói menos, né? Nós somos fraternos? Ou pelo menos nós estamos fazendo treinamento. Mas nessa Melhorou agora? tá mais nessa base. Então, se a gente está conseguindo treinar, já é um passo importante. Porque ninguém consegue chegar numa condição rápido. Então, treinamento de fraternidade, treinamento de tolerância, já é um exercício fabuloso. Porque não precisa... Gente, para a gente poder chegar numa condição legal, a gente tem que ter muita paciência, é passo a passo. Então, o que a gente puder dar de melhor agora, a gente faz. Mas tem que fazer com alegria, não é fazendo assim, tô te aguentando porque eu quero evoluir. Não é assim, não. Não é desse jeito que a coisa acontece. Porque senão fica muito peso na consciência. Aí você não vai conseguir ter leveza. Tem que falar, não, olha... Eu vou mudar de vida agora, sabe de uma coisa? Eu vou considerar você como meu passaporte para o mundo feliz. Se eu carimbar você, eu levo qualquer coisa. Aí você já está conseguindo, então, introduzir um pouco de bom humor, um pouco de coisa que torna a coisa mais agradável. Então, assim, talvez a gente não imagine que a fraternidade e a temperança, né? A temperança, ela tempera as coisas de uma maneira gostosa e saudável. Aí fica mais fácil para conviver. Entretanto, olha que coisa, o seu modo de viver sombrio captava energias destruidoras vibrações naqueles que o cercavam. Vocês já pensaram alguma vez nisso? O que André Luiz quer dizer para nós? Ele quer dizer o seguinte:
Uma pessoa de convivência difícil, complicada, que cria só dificuldades e problemas, ela emana energias doentias, e consequentemente a retribuição das pessoas também é negativa. Mesmo que as pessoas não falem nada, mas o que a pessoa sente chega. Então, a captação da energia é muito importante. Olha, porque se ele fosse uma pessoa fraterna, amorosa, ele ia ter o quê? Tolerância, compreensão das pessoas. Mas ele não tinha foco nisso. Ele, como era um homem rico, poderoso, então ele achava que as pessoas é que tinham que suportá-lo, aguentá-lo. Mas ele não tinha foco no amor. Então ele tinha um poder econômico, então ele podia pagar os empregados tinham que suportá-lo porque precisavam trabalhar. Mas eles não os amavam, não tinha amor por ele. Então, quando não tem amor, tem outras coisas que não são das mais agradáveis. E se ele tivesse um modo de viver mais claro, mais legal e mais bacana, ele também atrairia coisas legais e bacanas. E quem tem o modo de viver sombrio são pessoas mal-humoradas. São pessoas muito críticas. A pessoa está sempre procurando o que tem de pior. Está sempre procurando defeito nas coisas que acontecem. Então é um modo de viver sombrio. Não é um modo de viver alegre, não é um modo de viver iluminado como essa sala. É um modo de viver complicado, exasperado, conflituoso, desgastante e desprazeroso. Porque às vezes a gente conhece uma pessoa e a gente fala assim, mas que pessoa bonita, que mulher, que homem bonito. Quando você vai conviver, o diabo veste Prada, né? Aí você começa a falar, mas aí você vai ver que, quando fala assim, você fala, é que você não conhece, é que você não sabe o que é. Por quê? Porque aquela criatura é uma criatura sombria. Aí vocês falam assim, esse jeito sombrio de viver e conviver traz problemas para o espírito mortal? Traz. Tem um livro do André Luiz, Libertação, em que tem uma moça, gente, bonita, bem pintada, com unhas bem cuidadas, roupas, tudo combinando, uma mulher bonita, que você olhando para ela assim, socialmente, é uma mulher bem agradável. Mas, no entanto, ela era uma pessoa que intimamente era sombria. E ela discutindo com o marido, com o filho, tudo. Aí depois do almoço ela falou, vou dormir um pouco. Aí o amigo espiritual falou para o André Luiz, espera um pouco, André Luiz, que você vai ver. Aí quando a mulher dormiu, quando a pessoa dorme, o seu perispírito sai do corpo, né? E aí quando ele olha para a mulher fora do corpo, ela parecia uma bruxa das histórias infantis. Mas no corpo, não, no corpo era uma mulher muito bonita, bem cuidada, não era? Então o perispírito, ele retrata a verdade do espírito. E aí o amigo espiritual falou para André Luiz, quando ela desencarnar, ela vai ter essa forma que você está vendo, e não essa forma no corpo. Então, na realidade, o corpo é que é o disfarce. Oi?
Para desencarnar, divorciar do espírito já, porque senão vai controlar. E será que ele ia querer continuar casado com ela depois? Não, isso eu não falando. Ia ser difícil. Mas tudo isso para a gente ver o que esse abençoado desse perispírito, dedo duro, entrega do espírito. Tudo o que o espírito é, o perispírito mostra. Por isso é que todas as coisas que a gente esconde vêm à tona uma hora ou outra. Mas olha só, o modo de conviver sobre isso. Nós temos um modo de conviver que está em iluminação? Ou tem um modo de viver que está bem embaçado? Porque, gente, isso é de uma importância extraordinária. Porque é o nosso cartão de identificação. Né? Quando você vai passar na fila, você não consegue passar não. O seu green card não dá para... Né? Não dá para... Você vai... Não tem jeito, não tem crédito. Então, essas questões, elas deveriam merecer de nós uma atenção. Porque, por exemplo, né, nós podemos ser uma pessoa, só por hipótese, tá? Ciumenta. Então, uma pessoa ciumenta, ela é possessiva, dominadora e controladora. Pelo menos isso. Agora, sem o espírito se autoconhecer, ele vai falar, não, é que eu gosto muito, é que eu amo muito, é isso que é amor. Fala, mas o que você vê? Não, mas eu gosto. Não, na realidade, isso é falta de autoconhecimento. Certo? Porque a gente precisa conseguir dar o quê? Cor e nome para os sentimentos, para saber, então eu sou... então eu sou controlador, eu sou possessivo. Eu vou cuidar disso? Vou procurar uma ajuda psicológica? Muito bom. Se eu posso pagar um terapeuta, ele vai me ajudar. Então eu quero cuidar disso, porque quem é possessivo também é muito apegado. E aí fica um grude que não é saudável. Então conhecer a gente é importante. Esse é o caminho que é mais facilitador, se bem que é o mais difícil, tá? Agora, alguma vez nós já captamos alguma energia negativa que foi endereçada para nós? Alguém que não gosta da gente? E alguém que a gente não gosta? Então os dois lados normalmente acontecem. É uma captação de energia. Às vezes a gente tem uma indisposição com uma pessoa, a gente não fica se sentindo mal. Isso daí é energia. Energias sombrias. Então é possível que isso aconteça. Agora, é possível que isso seja evitado? Logicamente que é. Mas a gente tem que pensar antes. Recuar e falar, vale a pena entrar nessa situação que eu sei que vai ser um resultado ruim para mim? Porque discussão, briga, não tem solução legal, só tem complicação. E aí a gente perceber isso é importante. E aí ele fala, olha como é que esse médico, ele é fera, né? Ele fala tudo sorrindo, mas fala verdades. Ele fala assim, nunca imaginou que a cólera fosse manancial de forças negativas para nós mesmos? Olha que interessante. Quer dizer que estados coléricos, estados de raiva, são estados que o primeiro prejudicado é sempre
aquele que cultiva a cólera e a raiva. E aí a gente fala assim, mas ninguém me dá paz. Mas não é isso, é eu que tenho que ter paz. Eu é que tenho que cultivar a paz para ser pacífico. E a gente fala, não, mas... Quer dizer, olha só quantas coisas que complicam a vida da gente. E tudo isso daí está ligado em relacionamento, tá? A ausência de autodomínio, autocontrole. A gente fala, mas como é que você se controla? Olha, quando você tiver para explodir alguma coisa, faz o seguinte, enche a boca d'água, mas enche mesmo. Mas não engole a água, fica com a água na boca. E tudo que você conseguir dizer com a boca cheia d'água, deve ser dito. O que não puder dizer é que deve ser adiado para um outro momento. Porque às vezes não é nem questão. Nós estamos falando uma coisa que é legal, boa, mas o momento está muito quente para refletir sobre aquilo. Talvez 24 horas ou 48 horas depois, fala assim, olha, vamos conversar agora? Agora dá para conversar. O que era uma briga e uma discussão foi adiada por 24 ou 48 horas e depois a gente conseguiu acertar as coisas. Então, o autodomínio, ele facilita muito o nosso processo de vida. E meu tempo já está acabando. Não, fica tranquilo. Eu estou falando demais aqui, gente. Então é legal a gente perceber isso. Antes de dar um passo para trás, recuar 2 passos. E se conseguir se colocar como eu estou aqui na frente de Jesus, aí ou a gente vira Jesus para trás. Fala, Jesus, agora o que vai acontecer aqui você não pode ver. Ou a gente pode falar assim, Jesus, eu vou fazer o possível para você não ficar, para você ficar bem aí comigo. Então a gente pode também conseguir dar esses passos importantes. Depois, a inadvertência, a falta de cuidado no trato com as pessoas, ao qual ofendeu muitas vezes sem refletir. Olha, então, a gente só consegue controlar o que a gente não diz. O que a gente, depois que a gente solta, vai. Então, assim, ofender as pessoas. E dependendo do processo, a gente sabe onde cutucar, né? A gente sabe o que dizer. A gente sabe que aquele ponto ali é fraco. E a gente, então, para se defender, a gente atira com tudo. Então, olha as consequências espirituais para essas situações. Ele fala, tais circunstâncias agravam muito a condição física dele. Então, olha só a influência da gente nos processos de adoecimento, né? Aí vem rins, fígado, que também foram muito afetados. A gente pode então pensar assim, mas eu tenho que virar um santo ou santa? Não, você vai continuar a ser um ser humano normal. Só que você vai agregar mais qualidade na sua vida. Porque, por exemplo, né, aqui nessa casa, nós temos de segunda-feira o estudo do Evangelho. É de segunda, né? Então, que capítulo que vocês estão do Evangelho? Terminamos agora. Hã? Estamos lá no último capítulo. Terminamos semana passada. Olha, que legal. Está sendo bom? Sim. Pena que são poucas pessoas participando, mas Bom, quem vem, tira proveito. então, isso aqui é importante. Ampliou o repertório espiritual de vocês? Vocês estão se tornando seres humanos melhores no dia a dia? É isso que ele diz. Essas questões, porque se a gente se torna um ser humano melhor lá fora, a sociedade está ganhando uma criatura melhor em todos os sentidos. Não precisa ter o rótulo, mas o conteúdo espírita ajuda.
Então, o Evangelho ele dá diretrizes maravilhosas para a vida prática, porque é para a vida prática, não é para a vida religiosa, é para a vida prática da gente. Não é assim, é coisa. Não, é coisa para você trabalhar no dia a dia. Então, isso daí é muito importante. E de quinta-feira tem estudo do Livro dos Espíritos. Um sensibiliza o coração e o outro enriquece o raciocínio. E é um investimento que a gente faz. E aí, se a gente perceber bem, é um ganho legal. No Livro dos Espíritos, vocês estão aonde? Agora não sei. Retorno à vida corporal. Retorno à vida. Olha a situação que nós estamos aqui. Que coincidência, hein? Olha só que bacana. Retorno dos espíritos à vida corporal. O prelúdio desse processo, o início. Como é que começa? Como é que desenvolve? Como é que o indivíduo se prepara, se programa? Olha que coisa linda e maravilhosa que traz de ponto de vista prático para nós. Não é uma coisa, é uma teoria, não. Para a gente ver o sentido que tem a vida nossa. E aí a gente vai começar a enxergar as coisas de uma outra maneira. E ele fala assim, né? Se fosse um monte de demônio me cutucando, era mais fácil. Mas esses médicos bondosos, sorridentes, falando tudo isso para mim, fica muito mais difícil, né? E aí é que o médico fala para ele que ele desencarnou através do suicídio inconsciente. Pelo que dá para perceber, a maior parte das criaturas desencarna assim. Porque a gente não tem muitos cuidados com o que a gente fala, com o que a gente diz. E sem dizer, né, que uma das maiores dificuldades do espírito desencarnado, gente, é a alimentação. Porque é algo que é tão introjetado na gente que quando você chega lá e você vai, né, você está acostumado a comer picanha com pimenta, ou então comer suculentas feijoadas. E você chega lá, não é bem esse cardápio que você vai ter. Você pode ter alguma coisa parecida, mas não é igual. Certamente o espírito passa fome, então, no retorno para o espiritual, seria isso? O Roberto já está reclamando aqui, ó. Você vê que ele já colocou uma situação de passar fome. Mas será que tem essa sensação de fome? É uma curiosidade que eu tenho. Ó, você está fazendo uma questão que é assim, a fome é mental, não é física. Então, logicamente que você vai ter que passar por um refinamento de... porque você vê que a questão alimentar é tão importante que estava tendo um certo comércio do umbral para o nosso lar. Então, quer dizer que, né, o pessoal que estava lá no nosso lar, ele estava com vontade de comer churrasco, essas coisas, e lá, como que lá não tem, aí então no umbral tem. No umbral tem Um tráfico espiritual. Bem, Espiritual. bem colocado, um tráfico espiritual. Até nisso o mal leva vantagem lá e cá. Hã? Até nisso o mal leva vantagem lá e cá. Que eles comem picanha aqui. Que eu mesmo não como. E lá ainda come também. Não, mas se você tiver no umbral. Então, mas Ele vai querer ficar no braço. ela expressou uma coisa que é muito comum. Né? Porque o que você vai. Aí você procura o quê? Não tem contrabando?
tem contrabando. Se tem contrabando aqui, tem contrabando lá também. Então, Porque os contrabandistas do ar também desencarnam. E eles falam assim, olha, eu dou um jeitinho para você, de conseguir para você o que você quer. Porque o contrabandista é sedutor, né? E esse que prometeu picanha está dando a volta para a turma. Já que é para falar, vamos falar. Esse prometeu picanha, agora a turma tem que comer a volta. Como é que faz? Não prova também vai comer a boca. Olha, assim, a gente está brincando aqui porque é uma forma saudável. Mas vocês veem que foi tão grande o problema que o governador teve que mandar prender pessoas por causa disso. Porque estava tão grande o contrabando que ele já estava virando, digamos assim, uma sucursal do umbral. Por quê? Porque a vibração cai. A vibração não consegue se sustentar, né? E então, ele falou, né, que conseguiu, mas foi um grande processo, um grande trabalho. É para a gente poder ver que um hábito humano, né, ele é respeitável. Mas que se você quiser muito aquilo, ou você desce para o umbral, ou você vem aqui para a Terra também. Também pode vir para cá. E aí você vai, vamos dizer, né? Alguém aqui já comeu o lanche do McDonald's? Então, e ali você tem também um participante desencarnado do seu lanche do McDonald's. E aí você come aquela massa e a proteína vai para o desencarnado. Então você só está comendo ali o que sobrou. Mas o que sobrou não é mais importante. Né? Porque se a gente vê, tem muitos espíritos que quando estavam encarnados, eles não podiam entrar no shopping porque eram pobres. Agora que ele está invisível, ele cola, né? Ele fala, aquele casal ali eu vou entrar com eles, porque eles têm cara que gosta de comer. Hoje eu vou me esbaldar. Eu vou. Outback. Vou lá no Outback. Porque o Outback não custa uma coxinha, né? Então, aí eles ficam lá olhando. Quem vai no Outback, aí já tem a fila de desencarnado que também quer participar. Também vai almoçar. E alguém cobrando uma taxinha lá, né? A caixinha que... Então, gente, a gente está brincando aqui porque é uma forma mais leve de trazer esses temas que são desconfortáveis, mas são reais. Porque vocês veem, tem espíritos que eles só respiram, não comem nada. Mas para nós não dá isso ainda, é pedir muito. Então vai ter uma transição, porque não dá para... Já pensou? Chegar lá... Não dá, né, Roberto? O Roberto deve preocupar. Ele passar fome lá. Então, assim, tudo é feito de maneira muito equilibrada, muito harmoniosa, né? Então, se você está acostumado a refeições, então você vai comer alguma coisa parecida. Não é a mesma coisa, mas vai ter lá uma proteína lá. Porque não tem só mato para comer também, né? Você vai comer suflê de chuchu. Então tem pratos sofisticados lá. Mas não é que nem aqui, não tem como você... O Chico Xavier ele fez uma preparação, né? Antes de desenganar, ele passou vários anos só na sopinha, né? Ficou um bom tempo só na sopinha. Mas o Chico também gostava de comer o bife, né? Antes, né? Aí porque ele falou... Já precisava, né? Mas lá tem um bico de berinjela também. Se tiver só sopa, ela tá ferrada. Eu não gosto de sopa. Agora... Lá é só caldinho. Não, é assim, e tem um caldo. Olha, gente, essa história que eu estou contando para vocês é real.
Um senhor, ele gostava de samba, de pagode e também de comida, feijoada, macarronada, churrasco, então tudo isso ele gostava. Aí ele desencarnou. E o que aconteceu? A filha dele, que era médium, ela percebeu que o pai dela, desencarnado, continuava indo lá na casa e levando outros desencarnados para participar do churrasco. Isso foi durante 7 anos. Aí ela perguntou assim para ele: pai, mas qual é a sua dificuldade aí no plano espiritual? Ele falou assim: olha, minha filha, os seus amigos são muito legais. Eles são educados, são atenciosos, me tratam muito bem. Mas quando chega a hora de comer aquele caldinho, filho, eu não consigo. Olha o que a gente comia aqui todo final de semana. Aquela coisa rala, sem graça nenhuma. Eu prefiro ficar aqui. Só depois de 7 anos é que ele aceitou tomar caldinho. A gente brinca assim, mas é uma questão muito importante. A gente pode falar assim: o que eu posso fazer com a minha situação? É muito simples. Começa a diminuir. Então, vamos diminuir. Né? Vamos fazer a experiência. É como eu falei para uma amiga minha. Ela falou assim: eu não vou fazer feijoada porque eu estou de regime. Eu falei para ela: olha, sim, faça a feijoada para nós, mas para você está liberada a couve. Pronto. Eu falei para ela ainda: eu te sirvo a francesa ainda, hein? Então vai ser um serviço chique, né? Então, assim, como é complicado essas coisas, mas a gente pode renunciar. Olha, numa refeição, então, eu vou me alimentar no almoço e na janta eu vou abrir mão de comer essa mesma proteína. Então, tudo é treinamento, não precisa ser radical. Quem conseguir, tudo bem. Quem não conseguir, pode começar a diminuir. Porque o problema está aqui, ó. A gente fala: eu tenho que emagrecer, mas o problema é que a mente é gorda. Quem é gordo é a mente. E a mente gorda tem olho gordo também. Aí ela cai em cima das coisas com uma vontade danada. Mas tudo, gente, é treinamento. A gente não tem que se violentar para fazer as coisas boas. A gente tem que entender aquilo. Olha, vamos dizer assim: eu vou ter meu dia de renúncia. Certo, mestre? Então, vamos fazer o dia de renúncia. Ou eu vou ter, então, vou renunciar ou um almoço ou uma janta. Eu vou me submeter a isso, porque vai ser bom para o meu processo evolutivo. E aí, então, a gente fica mais acomodado. E meu tempo já esgotou, porque já estou aqui a passar. Não, só então, resumindo. Quer dizer que a questão do suicídio do André Luiz, ele se deu pelas vias dos vícios materiais, físicos, vamos dizer assim. Ele fumava, ele não bebia, né? Ele bebia. Tinha essa doença venérea. Doença venérea que causou o câncer. Isso. E tinha as questões comportamentais. Tinha as questões comportamentais que está ligado diretamente às relações humanas. Essa é a questão mais importante. Suicídio inconsciente não tem nada a ver, porque esse suicídio, gente, é o mais prolongado. A pessoa fuma durante 40 anos. É um espaço de tempo legal. Não é como aquele cara que termina a vida. Às vezes o suicida direto ele tem mais atenuantes do que o suicídio indireto. Porque o suicídio indireto ele gera uma lesão de longo prazo. Me envenenaram aos poucos. Um envenenamento progressivo, né? E começa e tem efeitos no físico. Aí quando você está no plano espiritual, que você vai voltar para a matéria, como é que você vai conseguir imprimir um pulmão perfeito se o do perispírito não está?
ok? E o sífilis também ele atrai várias doenças, Também. porque é uma infecção generalizada no corpo. A qualquer momento um herpes te leva embora. Tá certo. Agora, tem um outro detalhe também. Se a gente tiver um pouco mais de cuidado e atenção com a nossa vida mental, a gente já está conseguindo evitar muita coisa. Sim. E não é simplesmente mudar o... Porque, por O exemplo, hábito, né? Hoje nós temos a internet. A internet é uma fonte de muito conhecimento, muita informação, e é muito legal no século XXI com tudo isso. Mas ela também é um veículo de muito adoecimento psíquico. Basta que a gente observe essas pessoas, esses jovens principalmente, que se automutilam em função de um processo que você desenvolve na internet. Então, as pessoas mais vulneráveis são mais frágeis e são capazes sim de serem envolvidas. E aí você fala assim, mas isso daí tem importância? Gente, antigamente, há alguns anos atrás, até o ano 2000, quando o obsessor queria te alcançar, ele tinha que pegar ou vir a pé, ou andar de cavalo, ou andar de carro, ou andar de trem, ou andar de avião. Ele podia pegar esses veículos. Hoje, ele pode te obsediar pela internet. E ainda mais, com o celular, você leva o obsessor no bolso. E no ouvido, né? Toda hora. Então, como? Porque de acordo com a sofisticação. E basta que a gente veja nas pessoas o seguinte: quantas pessoas que estão discutindo com outra na rua pelo celular. Você escuta a pessoa falar, você pensa que ela está com alguém do lado dela. E não é pela internet. Então, a obsessão e a sintonia espiritual, ela é muito mais fácil. Então, a gente também precisa atentar a isso. Tirando isso, o resto é evolução. Então, o suicídio inconsciente, pelo que eu pude aprender, ele é muito mais comum do que eu posso imaginar. E o Espiritismo, ele vem abrir os nossos olhos para a vida espiritual. Por isso que é Célia André Luiz, a vida no mundo espiritual. E vem trazendo, o Espiritismo traz muitas novidades para a gente. Tudo isso daqui, às vezes a gente fala, é ficção, é fantasia, vai que não é. Mas isso daqui é só uma parcela da realidade. Os espíritos não trazem tudo, porque nós não teríamos capacidade de resistir. Então ele só abre uma janelinha. E para quem quiser, essas obras estão disponíveis na internet, elas são disponíveis em áudio. Tem muitos meios de acompanhar esse conteúdo sem necessariamente ter que estar lendo um livro. E fora daqueles que ainda colocam na mente da pessoa que é fraca, né? Faz isso, vai minando. Vai influenciando. Porque é igual essa juventude que você acabou de falar aqui. Ontem mesmo eu vi do Rio de Janeiro, que o garoto de 14 anos matou o pai, a mãe e a criança, e 3 anos jogou na cisterna, sozinho, no sábado. Ele ligou para a avó, falando que o pai, a criança, um menino de 3 anos, tinha comido capas de vidro, e o pai e a mãe saíram para socorrer, ele não voltou até agora. Isso foi no domingo, já ligou, né? Ele tinha matado o pai e a mãe. Fala para você ver. Mas aí ele teve uma frase que ele falou assim que se tivesse que fazer, ele faria de novo. Então, olha a complexidade das questões. Porque ele já é um espírito que tem esse conteúdo. Esse conteúdo ninguém colocou nele. Mas ele também é passível de ser influenciado. Então, o Espiritismo, ele mostra muita coisa. E esse livro aqui, ele é muito legal, gente. Mesmo, olha, tem uma linguagem um pouco difícil.
né? Mas vale a pena investir, conversar, em família, dialogar sobre ele. Porque, você vê, nós estamos aqui conversando só sobre umas 2 frases só. E já tem todo esse conteúdo. Verdade. Então, agradeço a atenção de vocês. Espero que quando encontrar vocês no plano espiritual, eu possa encontrar todos vocês soft, leves, felizes. Na Sofia. É sopinha, cara. Saudade, né? Saudade. Obrigado por tudo, gente.